Você já parou para pensar que, em algum momento, a sua última respiração será exalada, e talvez ninguém esteja por perto para segurar sua mão? Essa ideia, por mais desconfortável que pareça, nos aproxima de algo que evitamos com todas as forças: a finitude. Vivemos como se a morte fosse um evento distante, exclusivo dos outros, um assunto que não se toca em mesas de jantar nem nos corredores da alma. Mas e se, ao contrário do que fomos ensinados, falar sobre a morte fosse o caminho mais puro para celebrar a vida? E se refletir sobre o fim não fosse um peso, mas uma libertação? Louise Hay dizia que quando deixamos de temer a morte, começamos finalmente a viver. Porque o medo, quando domina, nos mantém congelados, presos a relações que já não fazem sentido, a rotinas que esgotam nossa energia, a arrependimentos que carregamos como correntes invisíveis. A morte, na perspectiva dela, não é um castigo, é uma transição, um retorno, um reencontro com aquilo que somos por trás de tudo. Consciência eterna, espírito em jornada, parte de algo maior do que o nome que trazemos e os papéis que interpretamos. É estranho pensar nisso, eu sei. Mas talvez, por alguns minutos, você possa deixar de lado o desconforto e permitir-se refletir. Não com medo, mas com amor. Porque se existe uma verdade que não pode ser evitada, é essa: todos nós, um dia, partiremos. E o modo como encaramos essa realidade molda a maneira como vivemos cada instante. Evitar essa conversa não adia o inevitável, apenas adormece a nossa consciência diante daquilo que mais importa, o agora. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer que não está pronto? Ainda não quero ir, tenho muito a viver. Mas será que estamos mesmo vivendo? Ou apenas sobrevivendo, esperando que algo mude lá fora para, enfim, nos sentirmos em paz por dentro? Louise Hay acreditava que toda mudança começa em nós, que curar a mente é libertar o corpo, e que aceitar a morte como parte da vida é um dos passos mais profundos na jornada da cura interior. Quando deixamos de ver a morte como inimiga, começamos a honrar a vida como ela realmente é, um presente. Cada manhã ganha um novo sabor. Cada abraço carrega um significado mais profundo. Passamos a valorizar menos o acúmulo de coisas e mais a abundância do sentir. A morte nos ensina sobre presença, sobre verdade, sobre tempo e sobre tudo aquilo que não pode ser comprado, apenas vivido. Neste vídeo, não vamos nos esconder atrás de frases feitas nem de esperanças vazias. Vamos mergulhar com profundidade em um tema que pode, sim, transformar sua forma de viver. Porque não se trata de aceitar o fim com resignação, mas de compreendê-lo com consciência. Louise dizia que tudo na vida é uma oportunidade de aprendizado, até mesmo a despedida. E talvez, justamente nela, esteja a lição mais importante de todas: desapegar, confiar e deixar ir. Você está pronto para partir? Essa pergunta, na verdade, não quer saber se você está perto da morte. Quer saber se você está perto de si mesmo. Se você está em paz com suas escolhas, com as pessoas que ama, com o que construiu e com o que decidiu deixar para trás. Porque a prontidão para a morte não vem do controle, mas da entrega. E a entrega é o que nos liberta do medo. Muitos vivem como se fossem eternos. Adiam perdões, escondem sentimentos, sufocam desejos. Mas o tempo não espera por ninguém. Louise nos ensinou que o amor próprio é o início de toda mudança. E amar-se também é permitir-se viver com verdade, mesmo diante do fim. Não há liberdade maior do que viver uma vida em que você possa dizer, sem arrependimentos: eu fui inteiro em tudo o que vivi. Talvez você esteja aqui porque perdeu alguém, ou porque sente que a vida anda escapando por entre os dedos. Talvez esteja buscando respostas para um vazio que nem você consegue nomear. Seja qual for sua razão, você chegou ao lugar certo. Esta conversa é para acolher sua dor, mas também para despertar sua coragem. Porque falar sobre a morte com leveza é um dos maiores atos de amor que podemos fazer por nós mesmos.
Essa é uma conversa rara. Poucos têm coragem de tê-la. Mas você está aqui. E isso diz muito sobre a sua alma. Significa que há algo em você que deseja compreender mais profundamente, que não se contenta com distrações passageiras, que busca sentido, que busca cura, que busca paz. E é exatamente isso que vamos buscar juntos: uma nova forma de olhar para o fim e, por consequência, uma nova forma de viver o que ainda resta. Ao longo dos próximos minutos, você será guiado por reflexões profundas, inspiradas nos ensinamentos de Louise Hay, para ressignificar a morte e reencontrar um novo sentido para a sua vida. Não importa sua idade, sua crença, sua história. O que importa é sua disposição em abrir o coração e permitir que essa mensagem toque onde precisa ser tocada. Este é um convite à consciência, um convite à vida real. Então, feche os olhos por um instante, respire fundo, sinta o peso nos ombros suavizar e apenas escute. Este vídeo não vai falar sobre morrer. Vai falar sobre viver com verdade, até o último suspiro. E talvez, quem sabe, você descubra que não é a morte que assusta, mas a possibilidade de ter deixado de viver antes da hora. E é exatamente por isso que essa conversa não pode mais ser adiada. 1. O medo da morte. É o medo de não ter vivido. O medo da morte não nasce do fim em si, mas da sensação de que não aproveitamos o suficiente, que deixamos momentos passarem, palavras não ditas, vontades engavetadas. Louise Hay dizia que quando não estamos em paz com o presente, naturalmente tememos o futuro. E a morte é o futuro absoluto, o ponto final da linha que todos tentam evitar enxergar. Mas será que é a morte que nos apavora? Ou a consciência de que não fomos plenos no tempo que tivemos? Muitos vivem com a ilusão de que ainda há tempo para tudo. Um dia eu vou viajar. Um dia eu perdoo. Um dia eu me curo. Mas o um dia é uma promessa que a vida não garante. Louise nos ensina que cada pensamento que cultivamos é uma semente. Se regamos o medo, colhemos paralisia. Mas se nutrimos a presença, a gratidão e a coragem, mesmo o fim se torna uma ponte para algo maior, e não um abismo escuro. Encarar a morte é, na verdade, um chamado à urgência de viver com verdade. Não é sobre correr contra o tempo, mas sobre caminhar com propósito. Louise dizia que é impossível viver uma vida feliz se nossos pensamentos estão enraizados na culpa e no arrependimento. E esse é um convite que poucos têm coragem de aceitar. Revisar suas escolhas enquanto ainda há tempo para mudá-las. O medo da morte, quando não observado, se transforma em medo da vida. Medo de amar profundamente, de se entregar de verdade, de correr riscos. É por isso que tanta gente vive em cascas, escondida atrás de máscaras, fingindo estar bem. Louise Hay acreditava que toda cura começa com a aceitação do que é, inclusive da morte, como parte da jornada. Não podemos transformar aquilo que negamos. Se você sente medo, está tudo bem. Esse sentimento é comum, mas ele não precisa te paralisar. Ele pode, ao contrário, se tornar o seu maior mestre. O medo mostra onde ainda falta amor. E quando olhamos para a morte com os olhos do amor, tudo muda. A vida ganha novas cores, os dias ficam mais preciosos, e cada momento se torna um presente, não um fardo. 2. A cura começa com a aceitação. Aceitar a morte como parte da vida não significa desistir de viver, mas viver com mais inteireza. Louise Hay dizia que o primeiro passo para a cura é a aceitação. Aceitar o momento presente, a nossa história, nossos limites e também o ciclo natural das coisas. A morte, quando observada com amor, deixa de ser uma inimiga e passa a ser uma conselheira silenciosa que nos lembra todos os dias de que a vida é agora. Muitos fogem dessa verdade, buscando distrações para não pensar no fim. Mas evitar a morte não impede sua chegada. O que realmente nos protege é a consciência. Louise falava sobre o poder dos pensamentos e como eles criam nossa realidade. E é verdade, quando vivemos em negação, atraímos mais sofrimento,
Quando abraçamos a verdade, por mais difícil que seja, criamos espaço para a paz. A aceitação não anula a dor, ela transforma a dor em compreensão. Aceitar que vamos partir um dia nos ajuda a olhar com mais carinho para quem já partiu. Nos ajuda a curar ressentimentos, a ressignificar saudades e a entender que ninguém vai embora de verdade. O corpo parte, mas o amor permanece. E para Louise, o amor é a força que une todas as coisas, mesmo além da matéria. Quantas vezes você já desejou ter dito algo a alguém que já se foi? Quantas vezes se arrependeu de um abraço que não deu? Aceitar a morte é também reconciliar-se com a vida. É entender que tudo o que não foi dito ainda pode ser curado dentro de você. Louise nos convida a escrever cartas, a fazer afirmações, a liberar a dor emocional através do perdão. Porque o perdão cura, e a cura não depende da presença física do outro, mas da disposição interior de deixar ir. Talvez você esteja vivendo o luto agora, e eu quero te dizer: está tudo bem sentir. Está tudo bem chorar, ficar confuso, com raiva, com medo. Louise Hay jamais minimizou a dor de ninguém. Mas ela também ensinava que mesmo no meio da dor, é possível plantar luz. E quando você aceita a realidade com um coração aberto, a dor começa a ceder espaço para a sabedoria. 3. Libertar-se do passado para partir em paz. Um dos maiores fardos que carregamos ao longo da vida é o peso do passado não curado. Mágoas, arrependimentos, palavras duras, promessas quebradas. Louise Hay sempre nos lembrou que o passado já passou, mas que continuamos revivendo-o dia após dia, com pensamentos que nos aprisionam. E quando pensamos na morte, muitas vezes é esse acúmulo emocional que nos impede de sentir paz. A verdadeira liberdade vem quando conseguimos soltar aquilo que não serve mais. Imagine chegar ao fim da vida em paz consigo mesmo. Não por ter feito tudo certo, mas por ter se perdoado pelo que não conseguiu fazer. Louise nos ensinou a olhar para as nossas sombras com compaixão, a entender que fizemos o melhor que podíamos com a consciência que tínhamos. Esse olhar amoroso sobre nós mesmos é essencial, porque ninguém parte em paz se ainda se odeia por dentro. Quantas vezes você se culpa por coisas que não pode mais mudar? Quantas vezes revive cenas como se pudesse reescrevê-las? Louise dizia que enquanto estivermos presos ao passado, não seremos verdadeiramente livres, e sem liberdade interior, não há paz para viver, e muito menos para partir. O perdão, nesse contexto, não é apenas para os outros, é para você. É um ato de autocompaixão. Soltar o passado é como abrir espaço para respirar mais fundo. É como arrumar a bagagem antes de uma longa viagem, separando apenas o que importa levar. Louise Hay sugeria práticas simples, como afirmações de cura. Eu me liberto do passado com amor. Tudo está bem em meu mundo. Palavras que, quando repetidas com intenção, começam a transformar a energia dentro de nós. E se a morte chegasse amanhã, o que você ainda precisaria soltar? Que peso emocional ainda está te impedindo de sentir leveza? Reflita sobre isso. Não com pressa, mas com carinho, porque talvez o maior presente que você possa se dar antes de partir seja a leveza de uma alma reconciliada com a própria história. 4. Viver com propósito, morrer com sentido. Quando você vive com propósito, a morte deixa de ser um ponto final temido e passa a ser uma vírgula na jornada da alma. Louise Hay acreditava que todos nós estamos aqui por uma razão maior, e que essa razão não é complicada ou distante. Está nos pequenos gestos, nas palavras que curam, nas escolhas que fazemos todos os dias com consciência e amor. Viver com propósito é, antes de tudo, estar presente em si mesmo. Quantas vezes você acordou e sentiu que sua vida estava sem direção? Que os dias passavam como folhas soltas ao vento? Isso acontece quando desconectamos daquilo que nos faz vibrar por dentro. Louise dizia que o propósito não precisa ser grandioso aos olhos do mundo. Ele precisa ser verdadeiro aos olhos da alma. Talvez seu propósito seja cuidar de alguém, escrever, cantar, ensinar, ouvir,
doar. Propósito é aquilo que faz seu coração expandir. E quando vivemos alinhados com esse chamado interior, a morte perde o peso de tragédia. Passamos a vê-la como um retorno, não como um fim, uma transição para outra forma de existir. Louise afirmava que somos seres espirituais em um corpo temporário, e que quando estamos em paz com o nosso caminho, a partida se torna natural, sem medo, sem resistência. Não é necessário esperar um diagnóstico terminal para começar a viver de verdade. A urgência da vida está no agora. No "eu te amo" que você pode dizer hoje, no perdão que pode oferecer, na gratidão que pode expressar. Louise sempre nos encorajou a escrever afirmações como: "Eu sigo meu caminho com alegria e confiança." Essas palavras nos lembram que viver com sentido é uma escolha diária. Então, pare por um momento. Respire fundo. E se pergunte: estou vivendo a vida que faz sentido para mim? Se a resposta for ainda não, tudo bem. O importante é que você está consciente disso agora. E isso, por si só, já é o começo da mudança. Porque quando realinhamos nossa vida ao nosso coração, morremos menos a cada dia e vivemos muito mais. 5. O corpo. Parte, mas o amor fica. Uma das verdades mais libertadoras que Louise Hay nos ensinou é que o amor transcende o tempo, o espaço e até mesmo a morte. Quando alguém parte, o corpo se vai, mas a energia do amor que foi trocado permanece viva, dentro de nós, ao nosso redor, nas memórias, nas transformações que aquela pessoa provocou em nossa existência. A conexão verdadeira nunca se rompe, ela apenas muda de forma. Lidar com a morte de alguém que amamos pode nos deixar paralisados. A ausência física é dolorosa, mas Louise nos lembrava que a dor do luto é, na verdade, uma prova da profundidade do nosso amor. E o amor nunca morre. Ele continua pulsando, silenciosamente, como um sussurro na alma. Quando você sente saudade, é o amor se manifestando. Quando chora lembrando de um momento bonito, é o amor dizendo: ainda estou aqui. Cultivar esse vínculo, mesmo após a partida de alguém, é uma forma de cura. Louise sugeria que falássemos com aqueles que se foram, que escrevêssemos cartas, que agradecêssemos pelas lições vividas ao lado deles. Porque tudo aquilo que é dito com o coração encontra seu destino, mesmo que não possamos ver com os olhos. A energia do amor encontra sempre o caminho de volta. Você já sentiu como se uma presença querida estivesse por perto? Como se um sinal tivesse sido enviado apenas para você? Louise acreditava que o universo é sábio e gentil, e que aqueles que amamos continuam nos guiando, nos inspirando, nos protegendo. Não é ilusão. É percepção. É sensibilidade. É uma linguagem mais sutil, que só o coração atento consegue captar. Por isso, não tenha medo de amar intensamente. Não economize nos gestos, nas palavras, na entrega. O que fica no mundo depois da nossa partida não são os bens, nem os títulos, nem os feitos. É o amor que deixamos espalhado. As marcas que imprimimos na alma dos outros. E é por esse legado invisível que seremos lembrados. Como dizia Louise, o amor é a cura milagrosa. Amarmos a nós mesmos faz milagres em nossas vidas. 6. O tempo não é inimigo, é professor. Vivemos como se o tempo fosse um inimigo implacável, como se ele estivesse sempre contra nós, levando nossa juventude, acelerando as perdas, pressionando decisões. Mas Louise Hay nos ensinou a ressignificar essa ideia. O tempo não é um ladrão, é um mestre paciente. Ele nos mostra o que é real, revela nossas feridas, amadurece nossos sentimentos e, se estivermos abertos, nos ensina a viver com mais sabedoria. Quando temos medo da morte, muitas vezes estamos, na verdade, em guerra com o tempo. Queremos segurá-lo, controlá-lo, adiá-lo, mas essa é uma batalha perdida. Louise dizia que quanto mais tentamos resistir ao fluxo natural da vida, mais nos afastamos da paz. O segredo não está em correr contra o tempo,
mas em caminhar com ele, aprendendo com cada passo, com cada estação da alma. Você já percebeu como o tempo cura certas dores que antes pareciam impossíveis de suportar? Já viu como ele silencia o que antes gritava dentro de nós? Louise via nisso um convite à entrega, a confiar no processo, a entender que tudo tem um ciclo, inclusive as despedidas, e que quando aceitamos esse ritmo natural, até o fim se torna parte de uma dança maior. O tempo também é generoso. Ele nos dá oportunidades diárias para recomeçar, nos oferece novas manhãs, novas chances, novas palavras. A cada novo dia, podemos escolher ser mais gentis, mais verdadeiros, mais presentes. Louise incentivava a prática de afirmações como: eu aceito o tempo como meu aliado. Estou em harmonia com o ritmo da vida. Palavras que nos ajudam a acolher o que antes rejeitávamos. Quando reconhecemos que o tempo não está contra nós, algo se transforma. Passamos a respeitar o nosso próprio ritmo, a envelhecer com dignidade, a nos despedir com menos desespero. E, acima de tudo, passamos a viver com mais consciência. Porque o tempo não veio para nos assustar. Ele veio para nos ensinar a amar com mais profundidade, antes que o último segundo se vá. 7. A entrega é a chave da paz. Poucas coisas são tão difíceis quanto soltar o controle. Queremos planejar tudo, prever cada passo, garantir segurança até mesmo sobre aquilo que não podemos controlar, como a hora da partida. Louise Hay ensinava que a verdadeira paz só nasce quando aprendemos a confiar. A entrega não é fraqueza, é sabedoria. É reconhecer que há uma inteligência maior guiando cada detalhe da existência, mesmo quando não compreendemos. Muitos de nós temem a morte justamente por não conseguirem entregar o controle. Queremos saber o que há depois. Queremos garantir que será um sono tranquilo, uma continuação, um reencontro. Mas Louise sempre dizia: tudo está bem, mesmo quando parece que não está. É esse tipo de confiança que nos liberta, não a certeza do que virá, mas a fé de que tudo tem um propósito amoroso por trás. Entregar-se ao fluxo da vida é como soltar as mãos de um leme e confiar que o rio conhece o caminho. Quando resistimos, nos machucamos. Quando soltamos, flutuamos. Louise nos lembrava que soltar é um ato de amor, e que viver com leveza é uma escolha disponível a todos, inclusive nos momentos mais desafiadores. A entrega nos conecta com a paz, com o silêncio interior, com o sagrado. Essa entrega também passa pela aceitação de que não temos o controle sobre a hora da nossa partida, nem sobre a partida de quem amamos. E tudo bem. Não precisamos carregar essa responsabilidade. Louise nos ensinava a dizer: eu confio na vida. Estou seguro e em paz. Essas palavras, quando sentidas profundamente, nos devolvem a nossa essência, um lugar de calma, mesmo diante do incerto. Quando você se entrega, tudo se alinha. As angústias perdem força, a ansiedade se dissolve, o medo cede espaço para a serenidade, porque no fundo não é a morte que assusta, é a ideia de perder o controle. Mas a verdade é que nunca o tivemos. E isso, longe de ser desesperador, é libertador, porque nos permite viver com fé e partir, um dia, com gratidão. 8. Cuidar da alma é preparar-se para a partida. Muitas pessoas se preocupam em preparar documentos, bens, despedidas, mas esquecem de cuidar daquilo que de fato seguirá adiante: a alma. Louise Hay dizia que a verdadeira preparação para a morte não é feita com papéis ou cerimônias, mas com consciência, amor próprio e perdão. A alma leve parte em paz. A alma curada não teme o fim, porque já viveu a libertação em vida. Cuidar da alma é escutar o que ela vem pedindo há tanto tempo: silêncio, verdade, autenticidade. Louise nos lembrava que o corpo pode adoecer quando ignoramos o chamado interior. E o adoecimento da alma vem antes de qualquer sintoma físico. Por isso, preparar-se para a morte é, antes de tudo, um processo de cura emocional, um retorno àquilo que é essencial. Talvez sua alma esteja cansada,
cansada de fingir, de agradar, de manter aparências. Louise dizia que viver de acordo com a própria verdade é uma das maiores formas de cura. E é essa cura que torna a jornada mais leve, mais real, mais significativa. Porque a alma, quando nutrida com amor, se torna forte o suficiente para atravessar qualquer transição, até mesmo a última. Muitos evitam olhar para dentro por medo do que vão encontrar. Mas Louise nos encorajava a olhar com gentileza. A alma não é o lugar dos pecados, é o lugar da possibilidade, da criação, da luz. E quanto mais nos aproximamos dela, mais nos afastamos da ilusão. Preencher a alma de gratidão, compaixão e aceitação é um preparo silencioso para partir sem peso, sem culpa, sem medo. Então, comece hoje. Não adie esse cuidado. Alimente sua alma com o que te faz crescer. Boas leituras, boas conversas, momentos de introspecção. Medite, escreva, perdoe, respire. Louise dizia que tudo o que curamos em nós repercute no universo. E talvez, ao curar sua alma agora, você não apenas viva melhor, mas transforme a forma como partirá um dia. Em paz, em amor, em luz. 9. A morte não é um fim, é um novo início. Louise Hay sempre nos convidou a mudar nossa perspectiva diante da morte. Para ela, nada realmente termina, apenas se transforma. A vida é um ciclo de infinitas possibilidades, e a morte é apenas uma das muitas passagens dessa jornada da alma. Quando deixamos de vê-la como um encerramento trágico e passamos a enxergá-la como uma transição, o medo se dissolve e a esperança floresce. Imagine por um instante que a morte seja apenas a troca de uma roupa velha por uma veste de luz. Que o espírito, liberto do corpo, continua sua jornada, expandindo-se, aprendendo, crescendo. Louise falava com serenidade sobre essa passagem. Ela via a alma como eterna e o corpo como temporário, um veículo emprestado para experiências preciosas. Quando pensamos assim, a morte deixa de ser ruptura e passa a ser continuidade. Essa visão muda tudo. Muda a maneira como vivemos, como nos relacionamos, como escolhemos. Muda até mesmo a forma como tratamos os nossos corpos e sentimentos. Louise dizia que quando compreendemos nossa verdadeira natureza, deixamos de lutar contra o tempo. Passamos a viver com mais serenidade, respeitando o fluxo da existência e confiando que o universo cuida de tudo, inclusive da nossa partida. A ideia de continuidade também nos ajuda a lidar com as perdas. Saber que quem amamos não desaparece, mas apenas muda de plano, nos dá forças para seguir. Louise nos ensinou que o amor nunca se quebra, que as conexões verdadeiras seguem existindo, mesmo sem palavras, mesmo sem toque. Elas vivem na vibração, no campo invisível onde os corações continuam se reconhecendo. Portanto, se a morte é um novo início, o que você gostaria de levar com você? Que sentimentos, que aprendizados, que tipo de energia você está cultivando agora? Louise nos lembrava de que a alma carrega aquilo que construímos internamente, e que nunca é tarde para começar a construir paz, porque a alma em paz atravessa o invisível com leveza e reencontra do outro lado exatamente aquilo que plantou aqui. 10. Partir em paz. É viver em paz. Talvez a grande pergunta não seja: você está pronto para morrer? Mas sim, você está pronto para viver em paz? Louise Hay nos ensinava que tudo começa dentro e que a morte, quando chega, apenas revela o estado interior que cultivamos ao longo da vida. Quem vive em conflito, parte em conflito. Quem vive em gratidão, parte em gratidão. E por isso, cada dia é uma nova chance de preparar o terreno da alma para essa despedida inevitável. Viver em paz não é ter uma vida perfeita. É estar em harmonia com aquilo que é. É aceitar as imperfeições, os erros cometidos, os caminhos não trilhados e, mesmo assim, olhar para si com amor. Louise dizia: a paz começa com uma escolha. E essa escolha precisa ser feita diariamente,
nas palavras que usamos, nas intenções que colocamos, na maneira como cuidamos de nós e dos outros. Talvez nunca estejamos totalmente prontos para morrer, mas podemos estar preparados para viver com mais verdade, mais presença, mais amor. E nesse processo, a morte deixa de ser um monstro sombrio à espreita e passa a ser um visitante respeitado que chegará quando for o momento, sem pressa, sem medo, sem drama. Louise via a morte com serenidade, e essa visão serena era fruto de uma vida alinhada ao coração. Imagine como seria olhar para trás, no último suspiro, e sentir orgulho da sua jornada. Não porque tudo deu certo, mas porque você foi inteiro. Você foi verdadeiro. Você amou sem medidas, perdoou sem reservas, tentou quantas vezes fosse preciso. Essa é a vida que vale a pena. E essa é a morte que não assusta, porque é apenas o reflexo de uma vida bem vivida. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você deseja essa paz, e ela está mais próxima do que imagina. Louise Hay sempre disse que o amor cura tudo, inclusive o medo da morte. Então, abrace a vida com ternura, cuide do que é essencial, viva com consciência e saiba, quando a hora chegar, você não partirá no escuro, mas envolto pela luz do que construiu dentro de si.